Prezados usuários do CISEAP, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa CISEAP para fazer cálculos de MANOVA. O que seria MANOVA? Análise de variância multivariada. Então, para isso, vamos inicialmente acionar o programa CISEAP. Para carregar o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. Com o programa aberto, podemos verificar aqui a palavra programas. Dentro de programas, multivariada. Dentro de multivariada, MANOVA. Então, é aberto o formulário para esse tipo de cálculo. Para os usuários iniciantes, nós sempre aconselhamos que ele faça uma leitura no tutorial que é disponibilizado em cada formulário. Então, para isso, pressione o botão que é representado aqui por essa interrogação e é aberto um pequeno relatório. Nesse relatório se diz a rotina, mais ou menos, do que é que se é feito e é apresentado dois exemplos. Exemplo 1 e o exemplo 2. Vamos utilizar como referência o exemplo 1. Esse exemplo, o pesquisador por aqui está bem claro dizendo: seja a seguinte massa de dados em que foram obtidas amostras de uma determinada espécie que foi submetida ao regime alimentar com 4 rações, A, B, C e D. Então, o pesquisador testou a influência de 4 rações, A, B, C e D. Dentre essas 4 rações, vamos admitir, ele coletou informações de variáveis. Então, vamos dizer que aqui seja peso, comprimento, conversão alimentar, ou seja lá o que for, né? Mas trabalhou-se com 3 variáveis. Se você voltar um pouco, você vai ver que aqui se parece muito com análise de variância simples. Só que análise de variância eu uso apenas 2 vetores, o vetor tratamento e um vetor apenas como resposta ao tratamento. Aqui não, eu quero ver ao mesmo tempo essas 3 variáveis ou mais outras variáveis que o pesquisador tenha coletado. Então, vamos usar o exemplo com o nome do arquivo 119 para apresentar essas informações. Para carregar o arquivo 119, pressione o botão Selecionar arquivo. Busque aqui o arquivo 119. Bem, então a gente pode ver que o arquivo foi digitado com o mesmo modelo que foi apresentado anteriormente. Então, é aberto uma coluna, um vetor para o tratamento, para a designação dos tratamentos, e um para uma variável resposta, para outra variável resposta e outra variável resposta. Bem, nesse campo aqui ele está perguntando quem é a variável indicadora. É a variável que a gente chamou de tratamento. Então, vamos carregar tratamento. Aqui ficaram as variáveis V1, V2 e V3. Eu posso clicar em cima de V1 e insira. Clicar em cima de V2, insira. Clicar em cima de V3, insira. Então, estou colocando as 3 variáveis para os cálculos. Vem-se a pergunta: você quer usar algum transformador na variável 1, ou na 2, ou na 3?
Se fizer necessário, você estabelece a que você quer e coloca o transformador desejado. Caso contrário, deixa do jeito que está, que esse transformador, na realidade, ele não faz nada. Ele pega o vetor, cada elemento do vetor soma um K, em que esse K é zero. Então, na realidade, ele não fez absolutamente nada. Você quer que o seu trabalho, quantas casas decimais para precisão? 4 casas decimais ou não? Então, 4 casas decimais seria o suficiente. Finalize o processo. Ao finalizar o processo, nós podemos vir aqui nesses itens e me mostre os dados selecionados. Os dados selecionados foram esses, exatamente do jeito que está, porque não utilizamos nenhum tipo de transformador. Me mostre a manova. Na manova aqui, ó, você veja, eu vou apresentar a nova, não a manova, a nova, ou seja, análise de variância para a variável 1, análise de variância para a variável 2, análise de variância para a variável 3. Ele pegando no contexto geral, você veja que a hipótese, todas elas, tá vendo? O índice de probabilidade, a probabilidade do F é muito pequenininha, ou seja, dizendo sim, pelo menos um tratamento difere dos demais, né? Pelo menos um tratamento. A hipótese de nulidade isoladamente é o quê? Que todos os tratamentos são iguais. Aí aqui rejeita-se essa hipótese. Pelo menos um tratamento é igual. Bem, fazendo a manova em si, aí eu vou ter várias estatísticas para fazer a avaliação. Posso usar o traço de Pillai, lambda de Wilks, traço de Hotelling ou a raiz de Hoyle. Basta você vir aqui também para fazer esse tipo de avaliação. Quais foram as matrizes que foram utilizadas? Aqui você tem todas as matrizes utilizadas para a manova. Os scores, cada score que foi utilizado para os cálculos. E, finalmente, o relatório. Se você quer todos esses dados, basta você vir e clicar para dizer eu quero esse tipo de informação no meu relatório. Gere o relatório, ele já lhe dá todas as informações. Você quer gravar ou imprimir? Se pedir para imprimir, ele vai direto para uma impressora. Gravar, ele vai botar num arquivo, né? Cujo diretório padrão é XEA para o texto. Aí basta aqui você digitar o nome do arquivo que você queira. Ou transferir para a memória. Então, se eu pressionar aqui transferir para a memória, tudo isso está na memória do computador. Então, eu basta vir aqui no meu editor de texto, fazer Ctrl V, que todas as informações, todas as matrizes, tudo foi memorizado e transferido para o seu trabalho, ok? Bem, nós esperamos que essas informações tenham ajudado a você a utilizar o programa CISEAPRO para fazer os cálculos com manova. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.